de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorarmos, para bendizermos e para exaltarmos o nome do nosso Deus. Que o Senhor Deus receba nosso culto, nossa adoração através deste canal. Nós vamos iniciar nosso culto nesta noite lendo 3 versículos da palavra de Deus que se encontram no Salmo de número 145, versos de 1 a 3, Salmos 145, nos versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso bendito Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, irmãos. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, Deus santo, Deus tremendo, Deus majestoso, o Deus que está assentado acima dos querubins. Como diz o teu servo salmista, a tua grandeza é insondável. Jamais nós podemos mensurar, Senhor, a grandeza da tua majestade, a grandeza do teu poder, a grandeza de todas as tuas perfeições. Mas nós te louvamos, Senhor, porque mesmo sendo pequeninos, mesmo sendo criaturas finitas, o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia e nos trouxe a salvação através do teu Filho. Te louvamos pelo privilégio de podermos estar nesta noite mais uma vez, para adorar, para bendizer e para exaltar o teu santo nome. Senhor, que do alto dos céus, tu recebas, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, louvar o nome do Senhor com o hino do nosso inário Novo Cântico, o hino de número 61, Ações de Graças. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que
e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento, e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura devocional. Quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia, o texto que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos de 12 até o verso 28. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versos de 12 a 28. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou. Que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine e que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Cristo também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Oremos mais uma vez. Amado Pai, bendito Deus, agradecemos pela porção lida da tua palavra, que mostra de maneira tão clara, tão explícita, Senhor Deus, o valor da ressurreição do teu amado Filho para nossas vidas. Como disse teu servo apóstolo Paulo, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Te louvamos por isso, Senhor, porque Adão trouxe a morte, a desobediência, o castigo, a transgressão, mas o teu Filho trouxe a vida. E é por isso que em Cristo nós somos vivificados, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que tu aplique essa palavra em nossos corações. Rogamos ao Senhor também que visite o lar de cada um dos teus servos que estão conosco, adorando o Senhor, juntamente com toda a tua igreja de Horizonte. Que o Senhor visite, que o Senhor cuide, que o Senhor esteja abençoando a vida dessas famílias, entrando nos lares de cada uma dessas pessoas. Te agradecemos porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso,
porque o Senhor é gracioso para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, louvar o nome do nosso Deus mais uma vez com um cântico espiritual, Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos agora fazer a leitura de 4 versículos da palavra de Deus que se encontra no Salmo 46. Salmo 46, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Nesse texto nós estaremos baseando a nossa pastoral nesta noite. Salmo 46, de 1 a 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário
das moradas do Altíssimo. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, este é um salmo muito conhecido por todos os cristãos, por todos aqueles que têm apreço pela palavra de Deus. Porém, é um dos salmos também menos vivido, porque ele nos desafia a confiar no Senhor no meio das tribulações e das tempestades da vida. No versículo 1, o salmista, aqui que diz que esse salmo é dos filhos de Corá, diz 3 coisas referentes ao nosso Deus. Primeiro, ele diz que Deus é o nosso refúgio. Todos nós sabemos o que significa um refúgio. Refúgio é um abrigo, um local onde as pessoas podiam encontrar segurança, proteção nos momentos difíceis. Então, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, ou seja, quando nós estivermos enfrentando dificuldades, tribulações, tempestades, nós podemos encontrar no Senhor um refúgio verdadeiro, um refúgio seguro, um refúgio fiel. Depois o salmista diz que Deus é também fortaleza. O que era uma fortaleza? Uma fortaleza era exatamente uma cidade fortificada, um local também de proteção, um local muitas vezes quase impenetrável. Então, era nesses locais que os soldados, em tempos de guerra, muitas vezes se abrigavam. Então, o salmista está dizendo que Deus é a nossa fortaleza. É Ele que nos dá força. A terceira palavra que o salmista usa para se referir a Deus é que ele diz que Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de socorro, precisamos de ajuda, precisamos de alguém que nos estenda a mão, que nos auxilie. E o salmista está dizendo aqui que Deus é esta pessoa que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar, que vai estender a sua mão para nós, que vai nos socorrer. Ele diz que esse socorro de Deus, ele é um socorro bem presente nos momentos da tribulação. No verso 2, então, ele conclui dizendo, portanto, ou seja, devido ao fato de Deus ser o nosso refúgio, devido ao fato de Deus ser a nossa fortaleza, devido ao fato de Deus ser o nosso socorro bem presente nas tribulações, ele diz, portanto, não temeremos. E aí ele vai traçar um quadro realmente de um verdadeiro cataclisma mundial, de terremotos, maremotos, de tsunamis. Mas ele diz que nestes momentos, o Filho de Deus deve estar seguro e não temer. Veja o que ele diz no verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ou seja, mude até de forma, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então ele traça aqui um cenário terrível de coisas naturais acontecendo na terra e que certamente causa grande pavor, grande terror nas pessoas. A terra se transtornando, os montes se abalando, as águas se tumultuando, se espumejando e até mesmo os montes se estremecendo. Quer dizer, é um cenário que nós certamente nunca vivemos. Mas ele diz que se por acaso isto acontecer, nós não devemos temer,
porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis em que as pessoas estão assustadas, estão com medo, sem saber o que fazer e sem saber o que nos virá no futuro. Ninguém sabe. Na verdade, ninguém sabe. Temos muitas perguntas, mas quase nenhuma resposta. Mas independentemente daquilo que venha a nos acontecer, o que esteja já acontecendo, nós possamos ouvir o conselho de Deus e, como salmista, podermos dizer em alto e bom som que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas talvez o versículo mais conhecido deste salmo seja o verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Meus irmãos, que nós venhamos aquietar nossos corações. Sei que na prática é difícil. Uma coisa é nós lermos, uma coisa é nós sabermos, mas uma coisa é praticar. Mas nós temos que insistir nesta prática de confiar no Senhor, saber que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelas promessas contidas na Tua palavra. Coisas que fazem referência à Tua pessoa, aquilo que Tu és e aquilo que Tu fazes em prol do Teu povo. Te louvamos, Senhor Deus, porque no meio das tempestades da vida, podemos encontrar no Senhor um refúgio. Podemos encontrar no Senhor uma fortaleza. Podemos encontrar no Senhor o socorro, o auxílio, a ajuda que todos nós necessitamos. Senhor, não nos permita, Senhor, buscar socorro nos homens, buscar socorro nas pessoas, no governo, ou ter esperança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu aplique a Tua palavra em nossos corações, que cada um daqueles que estão louvando e adorando o Senhor conosco, possam verdadeiramente dizer que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento, meus irmãos, louvar o nome do nosso Deus com o cântico espiritual Mão no Arado. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida,
tua mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, onde nós estamos expondo as Escrituras. Se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, nos versículos de 12 até o 21, ou seja, até o final. Apesar de que até o versículo 14 nós já fizemos a meditação na semana passada, mas nós vamos ler todo o restante do capítulo. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim um dom gratuito como a oferta, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, meus irmãos. Oremos, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de podermos estar diante da tua palavra, de podermos ler a tua escritura, poder meditar, de poder, Senhor Deus, nos deleitarmos nela. Abre nossos ouvidos, nossos entendimentos e, acima de tudo, nossos corações, para compreendermos a tua palavra. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós vimos que Adão em Cristo, eles foram apresentados. Hoje nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai fazer um contraste
entre Adão e Jesus Cristo. Isso nós vamos fazer vendo os contrastes que Paulo usou aqui. Por exemplo, a natureza do que eles fizeram foi diferente. Então, Paulo vai comparar, mas para fazer um contraste. Veja o verso 15, o que diz a palavra do Senhor. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. A dádiva e transgressão, vida e morte, obediência e desobediência, é isso que Paulo vai fazer aqui, o contraste entre Adão e Jesus Cristo. Primeiro contraste é entre transgressão e dádiva. Ele diz que pela transgressão de um só homem, ele diz que morreram muitos, muito mais. Agora, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, o que Adão trouxe foi transgressão. E o que Cristo trouxe foi a dádiva da graça. O efeito imediato do que os dois fizeram também foi diferente. Veja o verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, o pecado de Adão, que foi uma transgressão, um desvio daquilo que Deus havia ordenado, trouxe o quê? Condenação. Né? Entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Ou seja, aquilo que Adão fez trouxe condenação para ele e trouxe também condenação para todos os seus descendentes. Mas o que foi que Cristo trouxe? A Bíblia diz aqui que Cristo trouxe justificação. Então, Adão trouxe condenação, Cristo trouxe justificação. Ou seja, Paulo fazendo aqui esse contraste, vai notar muito bem que eles são totalmente diferentes. Ou seja, a transgressão de Adão, a desobediência de Adão trouxe condenação, mas a morte de Cristo trouxe a justificação. O resultado final também dos dois atos também foi diferente. Verso 17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o que Adão fez, que foi a sua ofensa, seu pecado, sua desobediência, trouxe morte. E aquilo que Jesus Cristo fez, trouxe vida. Então, morte e vida. Novamente, nós vemos aqui o contraste bem nítido daquilo que Adão fez e daquilo que Cristo fez. E ele continua agora fazendo o contraste entre desobediência e entre obediência. Vamos ver aqui como ele diz no verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, lá no Jardim do Éden, aquele paraíso, aquele local mais adequado, mais favorável para Adão obedecer, foi exatamente aonde ele desobedeceu, onde ele caiu. E aquilo que ele fez trouxe
pecado, transgressão, e arrastou todos os homens para a desobediência. Mas Cristo trouxe obediência, trouxe um ato de justiça. Verso 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Agora nós temos que ter muito cuidado no verso 18, para que a gente não caia no universalismo. Universalismo é aquela ideia de que no final todos serão salvos. Porque se diz aqui, sem Adão todos são condenados, então em Cristo todos são salvos. Mas Paulo não está falando aqui do universalismo, aquela ideia de que todos serão contemplados, serão salvos com a morte de Cristo. Não, ele está falando da universalidade dos atos, tanto de Adão como de Cristo. Tanto o ato de Adão atingiu todos os homens. Assim também, a morte de Cristo, ela é suficiente para todos os homens, mas ela é eficiente somente para aqueles que recebem a Jesus Cristo. Ou seja, todos os homens podem ser beneficiados com a morte de Cristo, desde que se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. No verso 20, nós temos aqui uma digressão que Paulo faz. É como se ele estivesse cortando o seu pensamento, ou então lendo o pensamento dos seus leitores, porque eles podiam perguntar, e a lei foi dada para quê? Se a desobediência de Adão trouxe morte, e a obediência de Cristo traz vida, e a lei também não traz vida? Se Deus deu a lei, não foi para que o homem pudesse viver de maneira justa diante dele? Olha o que Paulo diz. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas na frente, no capítulo 7, Paulo vai falar muito a respeito da lei. E ele chega a dizer que a lei, na verdade, provoca o pecado. Ou seja, a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para santificar. Era a maneira como o povo deveria viver diante de Deus. Mas não foi dada para salvação. Agora, se tivesse algum homem que cumprisse a lei, fosse capaz de obedecer todos os mandamentos, então ele seria salvo. Mas esse não foi o objetivo da lei dada por Deus. Ou seja, desde o Antigo Testamento até hoje, somos salvos unicamente pela graça. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, quanto mais lei, mais pecado. Menos lei, menos pecado. Ora, isso é lógico. Nós estamos vivendo agora tempo de um rigor maior da lei. Está se criando leis, como isolamento social, lockdown, toque de recolher, essas coisas. Isso não existia antes. Mas com a criação destas leis, desses decretos, aumentou o quê? Aumentou as transgressões, aumentou o pecado. Então é isso que Paulo está querendo dizer, que a lei não foi dada para salvar. Onde tem muita lei, tem muito pecado, muita transgressão. Mas ele diz algo bem interessante no verso 20. Mas onde abundou o pecado, superabundou. Ou seja, a graça de Deus é maior, superabundou a graça. Deus deu a lei, o povo pecou mais, mas a graça de Deus sempre foi muito maior do que o pecado do seu povo rebelde. Deus sempre foi muito mais gracioso. Não que Deus fizesse vista grossa com o pecado, não que Deus não castigue a desobediência, mas que a graça dele, trazida por Jesus Cristo, ela é superabundante,
na vida dos pecadores. E qual foi a finalidade de tudo isso no verso 21? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos e meus amados ouvintes, que estão acompanhando nós através deste canal, nós queremos dizer o seguinte para finalizar este capítulo, é que a humanidade inteira está dividida em duas categorias. E ela é representada por seus dois cabeças, ou seja, Adão e Cristo. Toda pessoa ou está em Adão ou está em Cristo. Ou Adão é o seu representante, ou Cristo é o seu representante. Ou os efeitos do pecado, da transgressão, da desobediência de Adão estão sobre você, ou então os efeitos da obediência, da justiça e da vida que Jesus Cristo conquistou na morte do Calvário estão sobre você. Então nós queremos sempre meditar e refletir quem é o seu representante, quem é o seu cabeça federal, quem lhe representa neste mundo. Se você ainda não tem Cristo, o seu representante é Adão. E a Bíblia diz aqui que em Adão todos morrem. Adão trouxe transgressão, Adão trouxe condenação, enquanto Cristo trouxe justificação, trouxe vida, trouxe justiça e trouxe salvação. Então você pensa aí e considere e medite: quem é o meu representante? Eu sou representado neste mundo por quem? Não existe um meio termo, não existe uma terceira categoria. Ou o homem está sendo representado neste mundo por Adão ou por Cristo. Por Adão, se ele ainda é um homem natural, ou seja, se ele ainda não é um homem regenerado, ressuscitado com Cristo. E nós vimos aqui o que trouxe o pecado, a transgressão de Adão. E os benefícios também da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A pergunta ressoa novamente: você está em Adão ou você está em Cristo? Adão é o seu representante ou Cristo é o seu representante? Veja o contraste, veja o que ambos fizeram. Medite e pense e veja quem é de fato o seu representante neste mundo. Que Deus em Cristo te abençoe e te ajude. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer porque nós que conhecemos o teu nome, nós que temos o teu amado Filho Jesus Cristo, não estamos mais em Adão. Ele não nos representa. Ele nos representa diante do Senhor hoje. É Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele conseguiu na cruz do Calvário foi a sua obediência, foi o seu ato de justiça, foi a vida eterna conquistada, que agora também são nossos. Ó Pai amado, abençoa nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham por este canal, que ainda não são crentes, que ainda não têm Jesus Cristo, que ainda são representados, humanamente falando, por Adão. Que possam cair em si e reconhecer que em Adão só existe morte, transgressão e condenação. Mas em Cristo existe vida, obediência e salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, meus irmãos, louvar o nome do nosso Deus com o hino 148 do nosso Inário Novo Cântico, Oração Noturna.
seja o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal. Quem te eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor. Manda o triste aflito, o Consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, então a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida deste campo missionário e sobre todo o teu povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós queremos avisar vocês que, devido ao novo decreto do governo, as igrejas não poderão abrir, nem mesmo como nós estamos fazendo nas quartas-feiras, ou seja, começando nosso culto às 18, terminando às 19. Então, até o fim desse decreto, que, se eu não me engano, até o dia 21, nós vamos estar nessas condições. Mas vamos fazer uma meditação online para que nós possamos nos preparar para a oração. Então, quarta-feira, novamente, nós vamos ter o momento
de devocional através deste mesmo canal. Que Deus nos dê uma boa semana, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.